cedo, mortos de cansaço. Adeus amigos, não voltamos cá. E o mar é tão grande e o mundo é tão largo. Maria bonita, onde vamos morar? Este painel desapareceu, foi roubado da década de 70. Sim, pode dizer realmente que foi roubado. O que é que existia ali? Era o casamento? Era a cena do casamento. Ele desapareceu, ele foi destacado. Mas quem o fez, portanto, tinha que perceber do assunto. Quem o fez, eu, na minha opinião, como conservadora restauradora, tinha que ter algum conhecimento, porque não é fácil, não é nada fácil. Não é como se roubar uma tela ou uma escultura que é facilmente movível, não é? Aqui está agregada aos próprios robôs, à própria arquitetura. No projeto Pintura Mural 2D, nós estamos com 12 casas irmidas nesta situação e existem muito mais, não é? O abandono é regra? De uma forma geral, nestes últimos 50, 60 anos, infelizmente, o abandono tem sido a regra mais praticada, sim. E no Portugal real, quem consegue resistir, quem consegue ver o país a mingar sem fazer nada, é de fazer atirar as pedras da calçada. Está em muito mau estado. Sim, esta pintura está em muito mau estado. Nós temos aqui elevada umidade. Está ao ar livre, metade da igreja está ao ar livre. Sofre imensas oscilações de temperatura, de luminosidade e acaba por todo o tipo de micro-organismos se podem desenvolver. Os preferem mais calor, os preferem menos, preferem mais umidade, preferem menos calor. Portanto, todos eles têm aqui um habitat maravilhoso para se desenvolver. Eu vejo o povo desmoralizado e fico triste, porque sem esperança este país não resiste. Sem vontade de ficar, somos mais a partir do que a ficar. Quem vai ficar para reconstruir e sem faísca no olhar? Quem vai teimar, quem vai chorar, nunca desistir? Percamos tudo menos a atitude, menos o rumo do futuro e a virtude desta juventude. Menos o azimuth, utopia, ousadia da semente que pariu o fruto. É assim, há milênio no final e digo milênio. Nesta pintura há determinados micro-organismos que são estes e estes que causam deterioração. Conseguem-se combater aplicando este biocida ou aquele biocida na dose tal ou na dose tal. Todo o Alentejo, creio que de uma forma geral não há terra, não há vila, não há aldeia no Alentejo que não tenha uma capela, uma ermida, uma paroquial, um mosteiro decorado recorrendo à pintura a fresco. No Castelo de Montemor, descemos ao coro baixo do convento da Nossa Senhora da Salvação. Vamos pôr os luzes no sítio. Vais pôr essa aqui assim virada para lá, assim. E nesta posição mais ou menos. Coloca aí ou podes estar aqui? Não, põe aqui neste sítio. Eu vou começar então a fotografar. Manel, isto é uma fotografia muito diferente, não tem nada a ver com modelos em estúdio, com paisagens bonitas. Não, não tem nada a ver com isso. Isto é uma fotografia muito técnica. O que nós estamos a fazer aqui é uma fotografia panorâmica de cada um dos tramos e de cada uma das nervuras, que é montada no software específico. O aspecto dela
depois no final vai ser a abóbada planificada, ou seja, é como se ela tivesse, como se estes arcos tivessem sido desdobrados, vamos ter uma grande fotografia planificada, sim, e que vai dar uma ideia de todo o conjunto que é difícil ter assim neste momento, não é? E com a ajuda do laser criámos uma linha de luz aqui que nos vai guiar a câmara em cada um dos passos para fotografar cada um destes tramos e destas nervuras. Não é um ramo muito secante da fotografia, muito de ser tão técnico? Não, nada, antes pelo contrário. São sempre grandes desafios e cada edifício, cada monumento, cada caso destes representa sempre desafios que é preciso resolver, seja em termos de equipamento, seja em termos de software depois para fazer a montagem das fotografias. A conservação e restauro de murais, neste caso frescos, implica uma recoleção impressionante de informação. Agora roda. Normal. Um bocadinho mais para apanhar um bocadinho os olhos. Mais um bocadinho. Mais devagarinho. Está bom. Qual é a ampliação que nós estamos? Pronto. Eu tiro a fotografia. Milene, isto é uma espécie de microscópio. Sem dúvida. Ele é mesmo um pequeno microscópio digital que faz ampliações até cerca de 230 vezes. E depois consegue, como tem uma pequena câmara acoplada, conseguimos ter realmente o registro fotográfico do que nós estamos a querer estudar, que de outra forma seria difícil, com uma máquina fotográfica, digamos, convencional. E por isso nós temos aqui detalhes que com esta luz visível e depois a ultravioleta são revelados e são realçados. As cores originais são registadas com precisão matemática. Este equipamento, eu chamo-se um espectrofotómetro, e o que é que ele faz? Ele varre na gama do visível, do espectro visível, dos 400 até cerca de 760 nanometros, varre a superfície e capta a luz refletida, que depois é traduzida em valores matemáticos. E os pigmentos, as tintas, os materiais com que foram conseguidas essas mesmas cores, são depois decompostos num microscópio, a ler extrato a extrato a química com que em tempos se fez a arte. Ok, fizemos uma análise estratigráfica, fizemos um mapa elementar da amostra e o que vimos foi que a Liga Dourada é constituída essencialmente por ouro e também tem prata na sua constituição e eventualmente poderá ter um pouco de cobre. Vemos que também há pigmentos à base de chumbo e pontualmente poderá também ter sulfureto de mercúrio. Foi para dar uma tonalidade mais avermelhada ao pigmento. Ou seja, isto é a casquinha que cobre os murais da Milene. Exatamente. Eu costumo dizer que nós somos um pouco detetives do passado. Mudança de cenário.
A nossa já conhecida Senhora da Conceição tem também aqui um templo com o seu nome. O descampado em redor da igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Monforte, era o rocio da localidade. Era aqui o grande mercado, o terreiro das festas. Hoje em dia, não passa disso. De um descampado ao abandono, território de nómadas, como a própria igreja, de resto. Subam lá acima de Danha, subam lá acima de Danha, e até as silvas dão rosa, e até as silvas dão rosa. Ao fim e ao cabo, ao centro apresentam-se episódios da vida da Virgem Maria. E gosto particularmente da coroação da Virgem, não é? Com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas tem uma série de particularidades. Todos os doutores da Igreja e os evangelistas acho que têm pormenores muito aliciantes. Isto era uma forma de catequizar também os frequentadores, não é? Os crentes. Aqui para Monforte é um tesourinho de Monforte. É sem dúvida que é. Mas é terrível o estado em que está, não é? É, muito. O que é que aconteceu? As pessoas deixaram de ser religiosas, descuraram as suas igrejas? Nós ainda não chegámos a grandes conclusões, não é? Do que é que se passou aqui. Sabemos que havia grande devoção das pessoas para com Nossa Senhora da Conceição, que é padroeira de Portugal, precisamente. Depois construiu-se a igreja por vontade do povo e sob ordens de um duque de Bragança, porque na altura, finais do século XVI, isto pertencia à Casa de Bragança. E provavelmente com o terremoto de 1755 começaram a surgir alguns danos e provavelmente também o dinheiro seria depois menos para a recuperação dos espaços religiosos. É a história de Portugal. É a história. Este património está neste estado porque também é um pouco o espelho daquilo que é o país. A autarquia tem feito um esforço grande para preservar estas igrejas, este património, tudo aquilo que está lá dentro, mas o que é um facto é que por vezes não conseguimos que outras entidades participem também de forma ativa na preservação deste património. Essa é a nossa grande preocupação. A própria população está alerta para o que tem e se está a perder? Por vezes nem sempre estará. Não vamos ter, se calhar, valores muito representativos, mas vamos ver se ainda se vê alguma diferença. Então fazemos assim, estás a ver aqui os pontos, temos sempre marcados os mesmos pontos, que é 1, 2, 3 e o quarto. Então começas com esse ponto aí de cima, que é o que no fundo que está mais, recebe mais radiação. Eu vou apontar. Comparamos depois com estes aqui feitos no mês passado. Diz-me, no ponto 1. 1859. Ponto 2 é ali na veste sim, na gol, ali na veste dela, sim. 1531. Ponto 3, sim, no tronco. Aqui. Sim, isso no tronco. 1966. E por último, é aqui mesmo aqui na orla. Exatamente. Sim. 930. É quanto? 930. Aqui estava tudo habitado, mas depois começou-se a degradarem, começou a envelhecer as pessoas que lá habitavam, os mais novos foram-se embora, o estado degradado começou a estar abandonado. Foi indo, chegou ao ponto em que está. Aquilo está uma vergonha, não é? Aquilo é mesmo uma mata grande, bicheza por todos os lados. Mas lembra-se de como é que aquilo era, quando havia missa, havia bailaricos ali também. Havia bailaricos, iam fazer lá a festa, que era a festa da igreja, e lá vamos a festa. Não há nada no universo que aconteça sem o não e sem o sim. Não há nada no universo. Vamos ver aqui qual deles é que se enquadra assim. Isso. Este não centímetros. Ora, então é um B2. E agora dá-me aqui, vê aqui este valor aqui quando ela se estreita mais. Quanto é que está?
de 1 milímetro? Sim. Então é um B2 e um B3. Fazemos assim, a gente depois vai anotar isto na documentação gráfica. Agora fica só aqui, eu pedi-te só para ficares aqui só para eu tirar uma fotografia, está bem? Está bem. Então vá. O que se passou aqui foi o abandono pela população. E é a população que realmente cuida do seu património. E a partir do momento em que ela vai para outros centros urbanos, ele fica deixado a si mesmo, não é? E por isso, estando aberto, está suscetível a todo o tipo de vandalismo. E é o que acontece e o que aconteceu aqui. Aqui debaixo da igreja parece em relativo bom estado, apesar das fendas existentes e dos danos nos frescos. Quando nos aproximamos, é claro que uma intervenção é necessária e, portanto, a situação, bom, digamos, é de alguma preocupação. A abóbora está a cair para dentro. Exatamente. Quando as paredes abrem ligeiramente, a abóbada tem uma fenda na parte superior e baixa. E quando subimos, vemos claramente movimentos muito significativos na abóbada. Nuno, isto assim de repente é uma espécie de sismógrafo, não é? Sim, este tipo de equipamento consegue medir as vibrações muito reduzidas e o equipamento é extremamente sensível, como nós podemos ver até ao som da palma da mão. Conseguimos medir as vibrações e estes sinais serão utilizados posteriormente para obter, estimar as frequências naturais e modos de vibração, como já vemos aqui. O primeiro modo de vibração. Por assim dizer, estamos a ouvir a igreja para melhor lhe desenhar a escultura. Sim, podemos dizer que sim. Estamos a escultar a igreja. O futuro da engenharia civil vai estar muito ligado, certamente, à reabilitação. Portanto, nós neste momento já temos mais património daquele que possivelmente necessitamos e, portanto, o grande investimento vai ser manter aquilo que temos. A Universidade do Minho, nesta parte da conservação, é uma universidade reconhecida e com ampla atividade. Portanto, nós temos, por exemplo, um mestrado internacional, que 95% dos nossos alunos são estrangeiros e que atraímos alunos da China, dos Estados Unidos, de Itália, como é o caso. De Itália, portanto, eu diria que esta atividade é uma atividade em que a universidade é conceituada e temos tido a sorte e também o desafio de trabalhar em alguns momentos emblemáticos. Ai, que saudade que eu tenho de ter saudades, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem, só por eu andar tão triste. Nós, por vezes, dizemos que somos médicos de estruturas. Portanto, toda esta metodologia é muito próxima da medicina. Nós detectamos qual é a anomalia, quais são, digamos, a partir do cenário de anomalias, quais são as causas para os danos que temos, definimos uma terapia, fazemos o nosso diagnóstico, definimos uma terapia. E depois fazemos como o médico, que é, o médico diz-nos, olha, agora regressa daqui a um ano. E nós fazemos a mesma coisa, é difícil, portanto... Se queremos... à sala de espera e for conversar com a família, o que é que vai dizer à Milene? Eu vou dizer à Milene que a igreja está, digamos, a precisar de algum tratamento, mas numa escala de gravidade, temos uma gravidade, eu diria, baixa a moderada.
gravidade baixa a moderada. Nem todos os diagnósticos são graves, reservados, como o dos Morais, o da própria Ermida que visitámos em Montemor Novo, e que só um grande amor não deixa admitir que, muito provavelmente, o próximo século, nem este, não verá aquelas cores embebidas, vibrantes nos estuques da parede, histórias que não mais voltarão a ser contadas, admiradas, mesmo quando isso já só acontecia no segredo das ordens religiosas, nos bastidores das liturgias. Fotografámos o que sobrevive, guardámos a matemática das cores, retirámos amostras. Estudámos as tintas que um dia se vão perder, os bolores que as corroem, o ADN da sua essência. E as paredes, que ainda hoje acolhem essas imagens velhas de séculos, essas histórias que, apesar de tudo, permanecem enquanto houver uma última pessoa que as saiba contar. A máquina do tempo somos nós e o respeito pelo que tivemos, pelo que uma vez fomos. Só vale enquanto não nos esquecermos. História. É uma expressão artística que foi exaustivamente feita, ao contrário do que se pensava até cerca de 2 décadas atrás, de norte a sul do país, e que são de uma riqueza, de uma variedade tal, que importa valorizar, que importa preservar, porque é o nosso património.